Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar para você que está no YouTube da Band News FM ou ouvindo nas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi? Tô navegando. É. Tô indo para os mares. Porque aqui hoje a gente vai falar de mares também. Porque hoje a gente trouxe uma chefe muito especial, com uma vida incrível. A pessoa morou na Sicília, Portugal, fez cordon bleu em Londres. E a moça agora trouxe um restaurante, agora durante a pandemia, aliás, em 2020. E você vai ficar bem impressionado, porque é lindo. Tô pensando em ir para assar o fim de semana lá, Lacerda. Você vai surtar. Hoje a gente tem aqui a chefe, a restaurateur, Jess Hume. É Hume? Falei sério? Hume. Fala direito, Lacerda, tenta aí. Jess Hume. É Jess, porque ela tem uma coisa musical também. Mas ela trouxe os negócios aqui para mostrar pra gente que é incrível. Mas com uma pegada bastante, como é que eu vou te dizer, contemporânea e correta. Porque é totalmente politicamente correto. Você valorizar os produtos locais, fazer um menu sazonal que é incrível, que é você aproveitar aquilo. Qual é o peixe do dia, qual é o legume da estação, qual é a fruta da estação. Vamos trabalhar com o que temos e fazer o melhor. Exatamente. E aí uma gastronomia fresh, saudável, colorida, com a cara do Rio. E fica, Lacerda, na tua terra. Alô, Itaquá. Alô, Itaquá. Tá falando, peraí, Itaquá. Mas é em Itacoatiara, gente. Jess Hume, incrível ter você aqui hoje falando aqui no nosso Gastronodicas. Muito obrigada, eu fico muito honrada com o convite, estou muito feliz de estar aqui também. Está sendo já uma experiência maravilhosa. Não, e a gente antes veio de Portugal, aí a gente semana que vem vai para Itália. Itália. Quero ver você encarar o mar de Itaquá quando tiver com a Big Wave lá. Não vem com esse negócio de big pra mim não, que eu amo o mar, mas eu respeito. Exatamente. E você essa conseguiu vibe. furar todas as ondas, né? De uma forma incrível, navegou muito bem e abriu Pitanga. Olha que nome simpático. Belíssimo. E olha, ela está na minha frente, mas eu não posso deixar de falar. Estava até aqui mostrando. Ela tem a cara de uma personagem daquela série que eu amo, Outlander, que tem a Sassenach, James Fraser e a filha Brianna. Ela é a cara de Brian. Depois orem, Google, Outlander, Brianna, que ela é a cara. Minha mãe vai ficar muito feliz quando ela ouvir isso. Agora, Jess, você começou com um projeto em Itacoatiara de hospedagem e acabou ampliando esse leque. Conta um pouco pra gente essa sua história, essa sua trajetória até chegar ao que hoje é o Pitanga. Bom, minha mãe já criou esse espaço maravilhoso que a gente tem lá em Itacoatiara, né? Ela tem um talento incrível de fazer Ela é decoradora. Decoradora De e ela interiores. cria, e ela tem essa capacidade mesmo de fazer ambientes maravilhosos. Então, ela já aproveitou que a gente já está num lugar de frente para a praia, que por si só já é maravilhoso, né? E fez alguns estúdios ali para hospedagem. E aí eu sempre ajudei ela a administrar e tudo mais, mas quando eu voltei da Sicília por causa da pandemia, os hóspedes começaram a perguntar se tinha lugar para comer e tudo mais, e eu, como chefe de cozinha, né, cozinheira, pensei que seria uma boa ideia passar a oferecer. Como era pandemia, a gente conseguia oferecer isolamento social lá nos estúdios, e aí eu resolvi montar uma mesa no jardim mesmo. Peguei um cavalete que tinha abandonado lá, um tampo de mesa de corte, que você vai cortar, modelar o tecido, mesa de corte. E foi isso assim que começou, com uma mesa só no jardim, atendendo só 2 hóspedes. Mas vamos combinar que você teve um começo incrível. Primeiro que ela não tem nada a ver com essa história. Também, tem nada a ver com essa história, que ela não tinha. Hoje tem tudo, imagina. Mas pai pescador, mãe decoradora de interiores, nascida e criada em Itacoatiara. Mas ela não tem nada a ver com isso aqui, não tinha não. Ela se formou em geografia, meu amor. Exatamente. Ela era geóloga. Nunca falei essa Geógrafa. palavra. Geógrafa, aliás, ela não é geógrafa. Exatamente. Boa, Lacerda. Geógrafa. E aí descobriu a gastronomia aos 20 anos de idade. Agora, você imagina descobrir bem, né? Porque ela foi para Portugal. Trabalhei com meu pai antes, Trabalhou né? Eu acho com que o foi pai. meu Onde você botou a mão principal na massa professor. com seu pai, né? Com certeza. Trabalhei lá 2 anos na Taberna do Darwin com meu pai. Que era perto de onde vocês têm hoje o Pitanga. Exatamente. E aí depois resolvi ir para Portugal para ganhar outras experiências. Então a família viver sempre outras desbravou coisas. os mares, né? Com certeza. Desbravadora de mares. Com certeza.
A família do meu pai tem muito essa pegada. Minha tia mora num veleiro. Depois que se aposentou, foi funcionária pública a vida inteira. Se aposentou, comprou um barco e mora no barco e atende turistas. Lacerda é a vida assim. que eu queria. Não paga conta de luz, não paga conta de água. Meu primo também não foi tem pra mesma IPTU, vibe. olha que espetáculo. Lá no veleiro. E vida todo literalmente mundo solto. livre. Exatamente. Eu queria um dia fazer isso também. Vamos ver como é que o futuro Gente, me reserva. olha, eu tava pensando aqui no Popeye, Brutus, marinheiro. Que bárbaro. E você, e a família, o teu pai hoje, ele continua pescando? Hoje menos, mas ainda vai. Ele me ensinou muita coisa. Sempre peguei mexilhão com ele ali em Taquatiara mesmo. Quando o mar tá parado, quando o mar permite, a gente dá uns mergulhos. Em dias de Taquatiara Dice, né? Que fica igual um Caribe, Taquatiara, quando não tem onda, é espetacular. E que, de certa forma, a própria geografia tem muito a ver também com a gastronomia. Porque vocês, Tem tudo a as ver. regiões, a sazonalidade, Tem tudo a ver. as fronteiras. Exatamente, né? E a gente trabalha com ingredientes que vêm da terra também, né? Inclusive, o pessoal, a gente tem uma horta no Pitanga que quem fez foram os meus amigos da geografia. O pessoal que cursou Eu geografia acho que comigo. conversa muito com a gastronomia. Com certeza. E quando você resolveu, quando você foi para Sicília, que imagina, você ir para Sicília, ficar lá 9, quanto tempo você ficou lá? 9 meses. 9 meses. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu só conheço a Sicília de filme. Preciso ir lá com esse Precisa Lacerda, me ir. dá uma Todos folga, aumenta meu salário, que eu preciso ir pra Sicília. Vamos fazendo gastronodicas direto da Sicília. Pelo amor de Deus. Eu dou as dicas de boa para Que vocês. 9 meses na Sicília é uma imersão numa clássica gastronomia italiana, né? Com certeza. E a Sicília tem uma questão do frescor, que eles respiram isso, né? É tudo muito fresco. As feiras, você vai na rua, nas feiras estão Imagina sempre as lotadas. burratas. É maravilhoso. Aí você entra num mercado, tá vazio, mas as feiras de rua com tudo fresco estão sempre cheias de gente. Isso É é muito maravilhoso. legal. E como é que era o seu dia a dia lá? Porque Era Sicília é uma muito cidade tão tranquilo. pequena e tão linda, tão afastada. Pois é, foi a vida mais tranquila que eu tive trabalhando em restaurante, porque só abria para jantar, então eu tinha que estar no restaurante 5 horas da tarde, eu tinha a manhã inteira livre, ia todo dia para uma praia de E tem os diferentes de sazonais, né? bicicleta. Que só abrem no verão, inclusive, né? Tem também. Mas lá é uma vida muito tranquila, morro de saudade. E ela teve encontro ali quando você começou, que você começou você fazia o que lá? É que eu quero dizer, qual era a gastronomia que lá você Era bem costumava local trabalhar? mesmo. A gente trabalhava muito com frutos do mar e eles chamam lá de quilômetro zero o produto que é local, né? Que não viajou quilômetros para chegar no lugar. Então a gente ia fazer compras sempre nesses O mar sempre produtores teve locais. presente na sua vida, né? O peixe, os frutos do mar. Nossa, pesqueria. A pesqueria, que é como eles chamam a feira que vende peixe, era do ladinho da minha casa, assim, maravilhoso. Eu ia todo dia. E era um restaurante Muito legal. pequeno. Era um restaurante mais ou menos do tamanho do Pitanga. Atendia 50 pessoas assim por dia. Não é tão pequeno nem tão grande, mas era tranquilo, assim. E Imagina o frescor dessa gastronomia. exatamente. Eu sempre falo isso, que na Itália foi o único lugar da minha vida que eu vi um freezer de restaurante vazio, porque só tinha gelo dentro. Tudo era fresco, tudo Era chegava tudo fresco, fresco. era consumido, compra Vamos pro tudo de novo próximo. amanhã. Exato. Aí não tem, assim, se acabou, acabou também, né? Paciência. Não tem aquele compromisso de ter estoque Aquela infinito cultura de de saber coisas. que do cliente, se acabar também, entender que acabou. e vamos pro Exatamente. Melhor, né? Que seja assim. E de lá da Sicília, você resolveu fazer o Le Cordon Bleu em Londres. Não, o Cordon Bleu foi antes. Foi antes. Fui antes. Depois que eu saí de É Portugal, uma boa fui rota, pra Londres, Sicília. Portugal. Portugal. Eu fui de Portugal para Londres fazer o Cordon Bleu. Aí fiquei lá 3 meses e depois fui para Sicília, que eu passei lá essa temporada. E começou a pandemia, né? E lá na Itália foi muito forte no início, né? E aí Tudo você bem foi que eu tava no Sul, desenhando, mas- que esse desejo não é desde sempre, né? Você formatou ele, viajou, foi tentando entender, que eu falo esse desejo do Pitanga, O projeto do né? Pitanga. Sempre fui pensando. Minha mãe sempre me incentivou muito, porque aquela casa que ela construiu lá é uma super casa, assim, não é fácil de manter, né? Ela sempre quis fazer alguma coisa com o intuito de movimentar Claro. mesmo. Sim, sim. Então, Manutenção de uma projeto- casa de praia é nossa, altíssima. Exato, é uma casa toda de madeira. É um projeto do Zanini Caldas, que é um Não, arquiteto. Hélio Pellegrino, Exato. Zanini. Eu falei, gente, que casa é essa? Zanini e Hélio Pellegrino. Preciso pegar um pouco dessa madeira do Zanini. E aí, enfim, ela sempre quis unir aí o útil, o super útil ao super agradável, na verdade, né?
E aí eu desenhei o projeto do Pitanga lá no Cordon Bleu. Nada melhor do que desenhar essa brasilidade chamada Pitanga em Londres, né? Exatamente. Vamos combinar. Uma vibe diferente. Pois é. E aí tive que voltar antecipadamente para o Brasil, porque a pandemia estava rolando lá, né? Eu ainda fiquei uns meses presa lá, que não tinha passagem, não conseguia voltar. Pagando as contas em euro, né? Aí fica duro. difícil. Centro, né? Que a Itália foi da Europa Onde foi o mais Deus me afetado. livre. As cenas que a gente lembra até hoje, nossa. Pois é, eu estava numa ilha isolada, literalmente, e não tinha voo, não tinha nada. Era bem complicado ali. Eu fiquei, acho que uns 3 meses. Foi em março, né, que foi decretado o lockdown. Eu só consegui voltar para o Brasil em junho, tentando passagem, não consegui. Mas e aí, enfim, voltei e comecei a botar para frente o projeto, assim, devagarinho, com os hóspedes lá, né, uma mesa só no jardim, e conheci o Marcelo. E aí foi maravilhoso, porque Marcelo é um amante da gastronomia, sempre foi, né, nunca tinha trabalhado com isso. Ele trabalhava de que antes? Ele tem uma operadora de turismo, o que tornou tudo muito mais Mas interessante. a família vai se conectando de um vai se jeito. linkando, né? Não, foi muito Isso legal a esse família encontro. empresarial. Se a gente está pensando em questão de bobeira, pescador... Empreendedorismo na veia. A minha mãe... Mas, enfim, Vão aí dominar Itacoatiara, meu amor. Você está pensando o quê? Foi um encontro, assim, maravilhoso, porque ele sempre gostou muito e ele tem essa coisa Foi dessa um belo bagagem encontro, né? de ter viajado. Ele já foi mais de 50 países, então você imagina, né? tem O a que ele já cultura. provou de comidas fora, enfim, já foi milhares de vezes para a Ásia, Oriente Médio. E ele traz muita referência desses lugares. E ele é muito criativo. Então, nosso momento preferido na vida é ficar desenhando o nosso próximo menu. A gente está aí já pensando no menu de primavera. Que eu acho que mês isso permite, por exemplo, a gastronomia, a francesa, a italiana, não tem como você criar, né? A famosa releitura, porque é uma gastronomia muito clássica. Se você for a qualquer restaurante italiano, mediano, alta gastronomia, você vai ver o ossobuco, né? O carbonara, o carpaccio. clássicos. Não tem como. Você conversa às vezes com críticos de gastronomia, não tem como você inventar a gastronomia, não tem como você reinventar. É aquilo, você vai usar a melhor farinha, a melhor finalização, com o toque que o chefe quer dar, o cozinheiro. Mas a tua, por exemplo, você teve, né, rodando a esse mundo, pensando, e você veio buscar a sua marca, a sua história, que eu posso dizer até que é uma cozinha autoral, né? É uma cozinha autoral que a gente vai pegando referências realmente do tudo que a gente já viveu, onde a gente já passou, né? E eu gosto muito de pegar, por exemplo, isso que eu trouxe aqui, é uma releitura... Pois é, você estava falando de Oriente Médio, tô vendo que esse pãozinho exato, aqui... É o nosso entendimento de um shawarma, que é um sanduichinho árabe, né, com pão folha, mas a gente traz ele aberto e aí já mistura com referências que eu tenho de Portugal, que é a bochecha de porco preta, que é uma coisa que eu me apaixonei em Portugal. E foi super difícil, eu cismei com isso, eu não sosseguei aqui no Brasil até conseguir achar quem tinha bochecha de porco, porque é uma carne que a gente não consome muito aqui, né? Você não acha no mercado nem nada. É bem desprezado, mas é bonita, maravilhoso. né? Nossa, é uma Aí é carne para você levantar, porque eu não que sei, se vou derrubar tudo. Como se come isso? É só dobrar a folhinha Não, o aqui. aroma tá ótimo, tá incrível. Esse aroma... E aí a gente vai dando a nossa carinha. Tem chuchu também, que é uma coisa que... altamente saudável. E você estava que a gente falando da Lacerda, usa isso aqui parece uma concha, mas ela falou que não Foi é natural. intencional, mas é sentimental. Então ela fez uma concha assim, sem querer. É incrível. Peraí, Lacerda, vou chegar. Você não vai mostrar... Vini, você não vai mostrar essa maravilha. Ele já deu um zoom aqui na minha boca. Aqui, Não, fala tem de um boca guardanapinho cheia. aqui. Você se emocionou. Tu tá emocionado, eu senti isso. Teremos um meme. Bem emocionado. Deixa eu ver isso. Isso eu posso comer, é tudo saudável. Gente, nem acredito. Jesus, não preciso nem fazer força. Nem ficar preocupada se eu tenho que malhar 100 horas amanhã. Nem precisa Maravilhoso. disso. Isso daí já é assim, funcional. Tá certo, tá É certo, uma mistura chefe? de sabores. Começa pelo pão. E vai... Na massa, a gente vai testando receitas sempre, assim, né? E até a gente chegar nesse pontinho da massa que a gente queria, a gente Jesus. mudou muito. Vai Ai, ai, zatar ai. nessa. Ui, ui, ui. Jesus. Ai, 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 Muito ui, ui.
O pão, Inacreditável. É um pão folha, que é bem típico, né? Árabe. deixa pra frente aqui pra Vini fechar nele. Com zatar na massa. É um zatar que, inclusive, Marcelo trouxe de alguma viagem que ele fez recentemente. Acho que foi para Dubai. Essas manchinhas de leopardo, isso é fermentação natural? Não, é da frigideira, na hora que ele vai direto na frigideira. Bem Lindo quente. que você vê que o negócio Tostadinho. é fresco. Uhum. Nossa Senhora. Maravilhoso. Isso aqui dá pra comer 10. Sem peso na tem- consciência. Né? Delícia, né? E tem a coalhada seca, que é uma receita da avó do meu irmão, que era libanesa. Vai, Lacerda, Deus. Deixa eu trocar aqui pro Vini. Esse aqui As também louças são lindas. são, né? Isso aí a gente garimpos vários. A gente vai garimpando tudo quanto é lugar. Aqui tem folhas do espaço. É, do terreno. folhas de capuchinha, que é uma flor que a gente tem lá na horta. É uma punk, né? Que é uma planta Comestível. alimentícia não convencional, mas é comestível. E tem beterraba assada, mas a gente gosta de assar ela bem al dente, assim, para ela ainda manter a crocância dela. Uhum. Mas são temperos bem leves, assim. Eu gosto dessa pegada mais do frescor, sabe? Então a gente bota um pouquinho de raspa de limão siciliano, vai um pouquinho de sumac, que é esse temperinho árabe, que é levemente agridoce, assim. E macadâmia, para dar uma crocância. E aí também tem a coalhada seca, que é a receitinha de família. E aí esse também coloca no Esse pãozinho. faz um sanduichinho aí com pãozinho. Esse é um dos carros-chefes lá do Pitanga. Esse é uma das coisas que mais sai. Eu trouxe duas vibes assim diferentes, que esse aqui é um prato que a gente serve no menu degustação, né? A beterraba, Que tá? é o forte, é o menu degustação. É o né? forte. E esse outro sanduichinho, o shawarma, tá no à la carte, que é pra quem quer mais E como é que dar é uma pra você, mão de petiscada. obra? Uma coisa que você me falou, cordon bleu, ela teve numa parte do cordon bleu fazendo curso. Ele não quer nem. Ele tá para de comer. Vini tá pegando mal. A chefe vai ficar assustada. Ela falou: gente, esse cara não come há 2 dias porque sabia que eu ia. Esse aqui você vai adorar, Bibi. Isso aqui, ela tá com cara de lasqueira. Não tá mole, não. Putz, grila. E uma coisa que eu acho importante, você falou no Cordon Bleu em Londres, ela foi fazer uma coisa que estava muito ligada à gestão, né? Porque não tem como você abrir um administração de negócio hoje, você não restaurante. sabe calcular o custo médio, custo da mercadoria. Não existe. É, É o CMV? é. CMV. Essa palavra assusta qualquer chefe, qualquer cozinheiro, Nossa, eu já fiquei qualquer até tremendo administrador. aqui. A pessoa já ficou até pálida lá. Ela ficou, ó, já levou um susto. Exatamente. Mas é uma Sangue coisa. Hoje em desceu. dia eu falo, Lacerda, pode dizer que é clichê, que todo mundo fala aí, mas não tem como você ter sucesso. Você pode ter uma comida incrível sem gestão, esquece. Exatamente. É um Sem um business plan. Exato. Não existe. Você tem que pensar em tudo, né? Não é só cozinhar bem que seu restaurante vai dar certo, né? Que rola muito essa mitologia aí das pessoas achando que gosta de receber gente em casa e é fácil Não ter um tem essa restaurante. poesia, mas não. imagina. É muito diferente. É muito, muito diferente. Até porque lidar com o público também é difícil. É totalmente diferente de lidar com seus amigos, né? Recebendo em casa. Então, você tem que ter jogo de cintura, enfim. Tem Vou te muitas dizer, outras coisas que Jess, estão tem ali. muito restaurante que já conheço, já fechou e abriu de novo. Porque é tudo bonito, é tudo muito gostoso, mas a conta tem que fechar e tem que dar lucro. Exato. Tem E pra um amigo gente meu que que só fala, funciona esse final de semana. 100% tá, Só fim de semana. Assim, é o investimento do evento. 40% do evento tem que se pagar e o ser humano tem que calcular 60% de lucro para você ser feliz. Exatamente. É isso aí. Me fala uma coisa, mão de obra. Como é que se faz? Você usa a galera local e é uma dificuldade também? É, né? Ali é bastante, até porque a gente só abre final de semana, né? Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente durante a semana estão fazendo outras coisas, né? Não é o trabalho principal, assim. Tudo bem que a gente tem o pessoal da cozinha que trabalha com isso mesmo, né? Fez curso e tudo mais, mas os outros funcionários de salão estão acostumados a trabalhar em outras coisas. Então, é complicado, mas e a nessa gente hora, quem fala? Quem cuida disso? Você ou o Marcelo? eu acho que somos nós dois. Quem tiver mais paciência no dia. E tem outra coisa, por exemplo, no verão, a praia também acaba sendo uma competição de funcionários, né? Tem muitas pessoas que trabalham em função
da rotina da região e até para achar mão de obra tem sido mais difícil. Pois é, tem isso também. São vários fatores, mas a gente tenta fazer o que sim, oferecer um trabalho que seja também bom para quem está ali trabalhando com a gente, né? Oferecer um bom ambiente de trabalho, eu acho que isso muda totalmente a nossa rotina ali, né? Até para todo mundo ficar mais feliz mesmo, né? E servir melhor, ter mais prazer de estar ali, eu acho que tudo flui melhor. Claro que com profissionalismo, né? Tem que... E eu acho que a gastronomia, treinar mais do todo que mundo. nunca, o consumidor, a gente fala muito das relações humanizadas, né? A gente quer saber quem está por trás. E hoje, mais do que nunca, principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas elas ficaram muito mais gastronômicas, porque a gastronomia era a única coisa que a gente tinha para ser feliz. Exatamente. Né? Não é tinha isso outra. Você mesmo. foi aprender a fazer pão, você foi aprender a fazer milhões de coisas em casa e começou a achar aquilo prazeroso, de fato. É verdade. Né? Os próprios deliveries, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, na Inglaterra, os deliveries passaram a ser supervalorizados. Aí veio para cá, inclusive, a ideia, os melhores deliveries, as melhores embalagens, para poder proporcionar o quê? Você servir a mesa. O cara já chega pronto com o delivery, já coloca aqui. E isso começou a gerar, na indústria do delivery, um aperfeiçoamento muito maior. É verdade. Né? De você manter a temperatura, da comida não ficar sambando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gastronomia, ela, além de trazer esse holofote para ela trouxe outras ferramentas, porque hoje o chefe ele tem que ficar com o cozinheiro, ele, barra chefe, barra restaurateur, ele tem que botar a cara dele. Porque você quer sentir como se estivesse entrando na casa dele, mas na sua casa também. Você quer conhecer quem é que está lá. Né? Então, hoje eu acho que essa questão da televisão, para chefes que viram estrelas, né, que hoje tem seus programas de televisão, ou é jurado de algum programa, e você vê essa necessidade desse holofote hoje para ter sucesso no negócio. Olha, eu acho que é importante, nessa altura do campeonato, eu acho que é importante que a gente somos novos, né? A gente tem 2 anos ali que a gente abriu e a gente já mostrou aqui viemos, entendeu? Então, acho que chegou o momento pra gente de aparecer mesmo pro grande público. E a gente ali, a gente tá num lugar muito escondidinho, a gente tá numa rua sem saída, então realmente não é passar. A pessoa tem que ir já intencionada, né? De almoçar no Pitanga. Para quem não conhece Itacoatiara praticamente é a última praia antes de Itaipuaçu, que já é Maricá. Exato. Você para Itacoatiara e Itaipuaçu é a Serra uma da divisa, Tiririca. praticamente uma divisa. É o último literalmente. bairro de Niterói. Ó, deve estar sabendo. Subir a Serra da literalmente Tiririca já isso, está em Maricá. Exatamente. Então, No a gente está no último bairro do último... E esse última seu rua do público, último bairro. Ele vem do Rio, atravessa a ponte. É inacreditável Como é que é a isso? quantidade de clientes do Rio que a gente recebe. É uma coisa muito impressionante. Todo dia, a maioria dos nossos clientes Qual é a são dica, do por Rio. exemplo? Eu vou do Rio. O marido, sabadão à tarde, tomar uma caipirinha. Ele não vai poder tomar caipirinha, porque não tem como a gente ir de Uber para Itacoatiara. A dica já é ficar lá na nossa hospedagem, Então, no nosso É isso que estúdio. eu tô provocando para ver se ela se ela fala, entendeu? Aproveitar o fim de semana de Pois praia. temos lá um estúdio que é maravilhoso, fica no mesmo terreno, né? Um jardim São compartilhado. 2 ali. estúdios. É. Alô, estúdio, me aguarde. E aí você já pode ficar hospedado no mesmo lugar onde tem o restaurante e com saída direto para as E à areias da noite? praia. À noite eu indico outros lugares, outras programações para vocês fazerem também. Você que é local, Lacerda. Itacoatiara, Piratininga, tem uns polos Ou gastronômicos só ficar ali é. também na varanda do estúdio vendo as Eu estrelas. tava esperando isso, Era isso que eu falei. Vendo as estrelas, ouvindo o barulhinho do mar, não tem Olha eu programação pra ela, melhor do Lacerda, que eu isso. sei que eu vou te fazer uma proposta muito indecente, mas caso eu vá um dia, posso levar uma churrasqueirinha elétrica, a gente coloca na cozinha do estúdio, faz uma picanha, uma fraldinha. É porque não dá pra fazer isso Lá naquele gramado pede. lindo. Você já entrou lá pra ver no Instagram Vi, deles? vi, é Que fácil. absurdo que é. Uma coisa meio Caribe. Aquela água maravilhosa. Maravilhosa. Ainda tem rede no jardim que você termina Gente, a vida que eu pedi a Deus. Ai, sua ai, ai, vida ui, ali ui, no ui. Pitanga. Ainda tem o jardim para você aproveitar com uma rede, E brisinha do mar. esse nome Pitanga, ele é muito especial.
É muito especial. É ali. afetivo. Ai, vamos no Pitanga? E foi muito maravilhoso que assim que a gente abriu nos primeiros meses, explodiu de pitanga na Restinga toda de Taquatiara. Caramba. Foi assim, Era pitanga pra tudo quanto é lado. pitanga pra tudo quanto é Propaganda. lado. E, pois é, gente. Propaganda de graça, Cada um né? achou as árvores e falou, olha, pitangueirinhas, A quero que gente vocês foi sejam lá. bombe. Foi maravilhoso. Colhi um monte de pitanga, a gente fez um monte de receita. Foi, nossa, Maravilhoso. maravilhoso. E como é que você vai aperfeiçoando tudo bem que tem um cordon bleu, a família, o teu pai conhece bem, tinha restaurante. Como é que você vai criando, elaborando os seus menus, apesar da sazonalidade, ok? Mas como é que você monta esse... Você já vai imaginando, vai descobrindo, vai pesquisando? Exato. Eu já tenho um bloquinho de notas aqui no meu celular brotou uma ideia, vou lá no bloquinho, anoto alguma coisa. Aí eu vou num restaurante e gostei desse detalhezinho aqui, desse pozinho que ele jogou, tá muito legal. Anoto lá E e o pozinho faz toda a diferença. vou juntando. O que tinha aqui? Era cúrcuma ou páprica? É páprica e sumac. Sumac. O que é sumac? Sumac, na verdade, em português é sumagre. Só que eu acho tão feia que eu falo sumac em inglês. Ah, é o Sumac. linguajar da pitanga, ó, tá vendo? Sumac é um tempero árabe, que ele vem de uma folha. É esse que é meio roxinho. E ele é super agridoce. Tem uma acidezinha assim que é... Você gosta do Oriente Médio, Eu hein? adoro o Oriente Médio. Adoro. Gosto muito. Passei minha infância com essa avó do meu irmão que fazia, né, as comidas árabes. E são sempre aqueles banquetes que enchem a Muita mesa. comida, Nossa, Fartura. maravilhoso. Eu sou Que apaixonada. também é uma comida extremamente saudável, Uhum. de uma digestão facílima, com sabores incríveis, porque eles ganham na mistura de insumos, de ingredientes, né? Uhum. É um absurdo, mas eu amo a comida árabe. Eu também. Eu não sabia, né? A gente trouxe até uma restaurateur que é dono do Arabe, e o nome dela é Vivian Arabe, coincidentemente. Jura? Nossa. Ela fala muito da comida levantina, que ela fala, o Oriente Médio é enorme, Uhum. né? É que nem a Ásia, né? Mas quando você pega ali, você vai pegar o picadinho, que vai ter em todos os países do Oriente Médio, mas cada um vai ter a sua pegada, a sua assinatura. Que nem tem a muqueca do Espírito Santo, Exato, a muqueca da Bahia, a muqueca carioca. Então, ela fala muito desse passeio pela comida levantina, que é um passeio por todo o Oriente Médio mesmo, Sim. né? Não, e as próprias culturas mediterrâneas ali da Itália, da França, têm influência árabe, né? Portugal também tem muita influência árabe, até porque os mouros estiveram lá. Exatamente. E na Sicília também, você vê várias coisas que você bate assim, nossa, muito parecido. Até as palavras, às vezes, são parecidas. É muito legal ver isso, assim, e conseguir fazer essa mistura. A sua maior referência, suas maiores lembranças na gastronomia, elas vêm da onde exatamente? A primeira que vem na minha cabeça é meu pai, claro, que é a pessoa, e minha avó, que era a mãe do meu pai, foram as pessoas que eu cresci vendo cozinhar e vendo todo mundo feliz em volta, comendo o que eles estavam cozinhando. Então, E são seu pai, as minhas referências seu mesmo. pai, o restaurante dele continua? em Continua. Taquatiara? E qual o estilo do... É no Engenho do Mato, na verdade. Sim. É ali na Serra da Tiririca. Fica bem no meio da mata da Gente, Serra da adoro Tiririca. Pitanga, Serra da Tiririca. Eu tô adorando isso, gente. É muito O pitoresco. nome é Taberna do Darwin porque fica nos caminhos Caminho do onde Darwin. Charles Darwin passou. Então, E agora vem o lado mais intelectualizado. Da Serra da Tiririca aos caminhos de Charles Darwin. Agora estou entendendo tudo. E aí ele tem forno a lenha. Ele montou uma padaria lá agora, ele que me fornece os pães, né? Você tá de brincadeira. Tem forno a lenha. É muito legal o restaurante dele também. Ele é um pouco mais tradicional, né? Ele não tem essas pegadas mais contemporâneas, mas é um lugar que você come bem. Meu pai sabe cozinhar. Uma coisa que ele sabe fazer é cozinhar. Então já tenho 2 lugares. Quando eu ficar nesse estúdio, já posso almoçar no Pitanga, no É dele. só subir ali a serra do lado ali. Pois é, 15 minutinhos você tá lá. E a parte dos frutos do mar, dos peixes, vocês também tem Itaipu ali, né? Exato. A Não, parte isso dos pra ela é pescadores. mole, né? Do lado Imagina. também. Tá com tesoura ali do lado dela. Só levantar a caixinha. A aldeia de pescador. pescador do lado. Maravilhoso. É mamão com açúcar. E é uma vida pra você bem tranquila também, né? É bem tranquilo. O único problema é que, assim, é ótimo trabalhar onde você mora, porque você tá ali, tem todas as facilidades. Sim. Você não pega trânsito, não tem que Uma enfrentar. Niterói, então, qualidade de vida, Não né? pegar trânsito em Niterói, meu sonho é morar É. e trabalhar em Niterói. Porque vir pro Rio, Pega uma pai. bicicleta, vai, nem usa carro. Só que tem a questão de que o trabalho não sai de você também Exatamente. nunca, né? Você tá sempre, você mora onde onde tudo acontece. E qual é o real segredo do sucesso para quem desbravou aí os mares, literalmente, e abriu o Pitanga? Tudo bem que você estudou fora, muitos não têm a oportunidade de estudar fora,
ou nem estudam, né? Eles aprendem depois as técnicas, porque tem um talento muito grande. Exato. Né? Então, eles só vão desenvolvendo ao longo do tempo. E você desenvolveu a partir dos 20, de verdade, né? Quando você resolveu ir para fora, fazer Le Cordon Bleu depois, morar fora. Mas o que você acha que é possível alguém que quer estudar é importante? Na gastronomia, todos os grandes chefes falam. Você tem que, apesar de tudo, ter a técnica. Não tem como você não ter a técnica, você tem que estudar. Mas eu conheço muitos também que não estudaram, então que aí também tem um fator chamado sorte. Né? Porque num país, e politicamente, economicamente falando, não adianta só estudar, você tem que ter oportunidades também, né? O que você aconselha, por exemplo, para quem não estudou, mas tem na veia um talento absurdo, tem que abrir um pequeno negócio, e é pequeno de verdade. Às vezes o cara pega na garagem dele, em Itacoatiara, vou montar aqui um negocinho, vou fazer a minha história com os peixes que meu pai pesca. Você acha que é possível hoje você ter uma vida mesmo, opções que você faça empresarialmente, que você consiga crescer? Eu acho sim, claro. Eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa ter vontade de fazer aquilo e se dedicar para aquilo. E eu acho que é difícil a pessoa começar do zero sem ter nunca estudado, sem ter nunca trabalhado com aquilo. Então, é legal a pessoa ir ganhar uma experiência, né? Estar aberto para essas experiências. E a gente sabe que trabalho na cozinha é pauleira, né? Então, tem que estar disposto e ter às energia. vezes o cara que está na cozinha, na pauleira da cozinha, não consegue entender os segredos administrativos, né, de um restaurante, a parte administrativa. Sim. São muitos os lados, né? Não são só dois, eu acho. São muitos lados. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que estar aberta ali para as oportunidades, sabe? Botar a cara mesmo, botar a cara e a mão na massa e trabalhar. Antes de qualquer coisa, trabalhar com alguém, pegar a experiência, observar. Eu acho que é o segredo, né? E tentar estudar é sempre bom, né? E hoje, nunca é demais. O advento internet, ele te fornece tudo, né? Fornece muitos cursos online. Né? Hoje, principalmente, a gente entendeu muito bem isso pandemia. Com certeza. A internet, os aplicativos, os programas, tudo era um mundo digital. Eu acho que você, quando aprende a lidar bem com essa ferramenta, também é uma bela ferramenta de aprendizado. Né, de você mudar a sua vida, de ser transformador. Exatamente. Né? No Hoje YouTube você acha aula de tudo, né? Até consertar um chuveiro ou de fazer um pão, por exemplo. Então, tudo tutorial, né? Tá tudo aí, a informação está disponível, você né? Foi só correr ousada atrás. que você desenvolveu, você fez uma cozinha autoral, né? Uma cozinheira que chegou aí com tudo, depois de uma bagagem pela Europa, principalmente, mas eu acho que você, mais do que tudo, teve uma grande ousadia, que foi fazer uma cozinha autoral. Né? E você vê que ela é calma, discreta, ainda não tem o holofote. Ela está aqui, ó. Você está literalmente... Isso é uma coisa que todo mundo fala, que é raro ver uma pessoa calma na cozinha, né? As pessoas, chefes de cozinha calma. É uma coisa muito rara mesmo. Dia, nossa! É bem raro mesmo. Meu primeiro chefe lá em Portugal, eu trabalhei num restaurante que era para atender 300 pessoas. Era bem no Terreiro do Paço, onde chegavam aqueles cruzeiros com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente atendia, assim, muita gente. E o meu chefe lá era muito estressado. Ele teve que botar um marca-passo. Ele tinha acabado de operar quando eu fui lá trabalhar com ele. A forma dela falar que alguém é estressado. Gente, mas ele, depois, quando eu pedi para ir embora de lá, que eu queria, enfim, fazer outras coisas, ele, me agradeceu muito, falou que eu fui uma pessoa que conseguia manter a calma dele, que ele precisava disso, né? Tinha acabado de colocar o marca-passo, então foi um divisor de águas, assim, na vida da cozinha para ele. E esse universo é um universo ainda muito masculino, né? Bastante. Bem machista, e a gente olha hoje o panorama no Rio de Janeiro, eixo Rio e São Paulo, você tem mulheres cozinheiras, sim, mulheres chefes, restaurateurs, mas eu acho que ainda é muito pequeno, esse número ainda está muito pequeno. Você acha que... E as mulheres descobriram que elas podem, né, serem cozinheiras, chefes, restaurateurs. Eu busco sempre contratar mulheres pro Pitanga. Eu acho que a gente trabalha muito bem juntas, assim. É sempre uma dinâmica que tem muito respeito, sabe? E eu acho que é bom valorizar as mulheres para a gente conseguir entrar nesse meio e se fixar mesmo. Tem umas pessoas que dizem, gente, mas tem que ter inclusão. A mulher tem inclusão como se fosse uma coisa, se eu estivesse fazendo um favor,
Né? Colocar a mulher, como assim? Não, ela tem que estar lá também, gente, Com como certeza. óbvio. E por um lado tem aquela coisa machista de que a mulher tem que ficar na cozinha. Mas é quando vai para ser uma chefe, para ter um trabalho Mulher, que não é exato, espaço de muito- mulher, como assim, exatamente. É só cozinheira de casa, profissionalmente não pode. Você viu que toda a leva que veio nos anos 80, o final dos anos 70, da França, todos esse afrancesado, essa tribo francesa, Claude, Rolands, né? Frédéric Monnier, toda essa galera que veio, uma foi vindo atrás da outra, homens. Você pega uma leva, quais são as mulheres? Não tem, Não tem, assim, que você lembre que chegaram, que foram divisoras de água, principalmente na novela Cousine, né? Você não tem mulheres Claro que deve ter mulheres relevantes, mas não tem mulheres que que levaram holofotes, Com né? certeza. E é muito louco, eu fico pensando, passa aquele filme, gente, mulheres, cadê? Hoje a gente tem a Paula Exato. Pradini. Você tem a Ciasca, a Cabral lá, a Andressa Cabral. Eu tava vendo... Mas é muito pequeno ainda o número. Exato. É muito. Eu tava vendo outro dia a Marta, jogadora de futebol, falando que quando ela era criança, ela não tinha referência de mulheres jogando futebol, porque Eu não não tenho passava. referências atrás, se eu for estudar gastronomia, de mulheres. Eu Pois tenho é. até na coquetelaria, a gente já trouxe aqui, Sim. mas você não tem na gastronomia. Eu pensei a mesma coisa, quando eu ouvi ela falando isso, eu falei, eu também não tenho referência de mulher na gastronomia, porque é uma coisa nova, a gente tá começando a entrar agora e aparecer nesse meio agora, né? E o Porque Cordon não Bleu, que não quando tinha ele foi antes, mas fundado, não não era nem aparecia. por uma chefe de cozinha, era uma jornalista apaixonada por gastronomia. Então, mulheres, por favor, literalmente, venham botar a mão Chegue na mais. massa. Precisamos de vocês. estamos aí, entrando com força. Papo maravilhoso, hein, Vivi? É sempre delicioso. bom, porque a gente tem essa coisa bacana, a gente sempre surpreende. Todo mundo sabe quem é, né? Esse cara vive em tudo quanto é lugar, sempre está nos programas, é um chefe poderoso. Mas, ao mesmo tempo, você pega pessoas que são talentosérrimas, mas que ainda não estão no radar, mas que merecem total. Como ela já tem essa Caína Braiana, quieta, na dela, tranquila, no profile, não é nem low profile. No profile é ótimo. É legal, porque você vai descobrindo essas pessoas, esses lugares. E alguém me falou, você teve o Roberto Hirt, falou muito bem, vou almoçar com ele no sábado. Ah, que legal. Mas ele falou muito bem de lá e você fala, pô, ele descobre umas coisas legais, ele vai nos lugares legais. E acho bacana você ter essa ousadia, mulher, levar mulheres pro pitanga, né? Colocar, até porque a pitanga é artigo feminino. Você pode falar, eu vou ao pitanga, mas a fruta é a pitanga, é uma verdade. fruta. Então, super incrível a sua história mesmo, porque mostra pra gente que, mais uma vez, tudo é possível. De geógrafa a cozinheira. É isso aí. E um pai pescador casado com uma decoradora. Tudo pode acontecer. O tá marido da área de turismo. E quem foi Mas que que fez tudo se a conecta. logomarca da vendo? Minha prima, a Pam, prima que fez a é logomarca? aquarelista, fez a nossa pitanga da logo. Fez a pitanga Tudo em acontecer. Tudo em família, isso aí. Fez o banquete do pitanga. Jess, foi um prazer ter você Prazer aqui. meu, sim. adorei, foi muito Jess, legal. adorei estar aqui com a menina do Outlander na minha frente. Foi um prazer, Briana, conhecer você. Mas uma delícia, literalmente, porque eu nunca comi tanto, tá? Poxa, Lacerda, que o honra. Vini, eu tenho certeza que tá chocado quando a gente acabar de gravar. Vai ser Deixando uma aqui loucura. pro Vini, senão... Chefe, foi demais ter você Muito aqui, obrigada, que você eu também merece adorei. todo o sucesso do mundo. Obrigada. E pode ter certeza que, se depender do Gastronodicas, você vai longe, aquele restaurante Oba. você vai ter, ao invés de 50, 100 para atender por dia. Obrigada. Obrigada a você. Mesmo ter você aqui foi um prazer. E eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.